Se você convive com uma pessoa manipuladora, provavelmente nesse relacionamento você já viveu aquele momento que você pensou, cara, eu sabia que ela ia fazer isso, que isso ia acontecer e mesmo assim eu caí novamente. E depois se dá conta, vem aquela mistura pesada, né, de frustração, de culpa, de confusão, até de vergonha, como se tivesse sempre uma coisa te puxando para esse mesmo ciclo de manipulação e você caindo lá novamente. Mas, deixa eu te falar uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te explicado, tá? Até para te trazer um pouco de alívio. Você não é fraca por cair nas armadilhas de manipulação emocional. Você cai porque essa pessoa ela aprendeu exatamente quais são os botões que ela precisa apertar dentro de você. Exatamente por isso eu decidi trocar essa ideia com você aqui agora, conversar sobre isso, porque quando você entende o mecanismo, você para de ser controlada por ele, entende? E é exatamente isso que eu quero te ensinar hoje aqui nessa conversa. Só que antes eu acho que tem uma coisa que também é muito importante, que você também precisa saber, e eu acho que você sabendo disso, talvez mude muito a forma como você enxerga todo o ciclo de manipulação que você já viveu até aqui. O que acontece? Pessoas manipuladoras, elas não escolhem mulheres frágeis. Elas escolhem mulheres empáticas, simpáticas, tá? Mulheres que sentem muito, que se importam demais, que tentam compreender o outro, as situações, antes de apontar o dedo. Mulheres que querem, sei lá, resolver, pacificar, ajustar, construir relações melhores. Então eu acho que se dar conta disso é legal, porque aí você entende que pessoas manipuladoras escolhem mulheres, justamente mulheres fortes, profundas, mulheres que têm um coração muito grande. E é exatamente por isso que você caiu tantas vezes. Não porque que você não está vendo, mas porque você está sentindo demais. E aí, querida, você precisa entender que a manipulação ela só vai funcionar quando você reage no automático. Acho que é um ponto legal. Quando você não percebe que o jogo está acontecendo, quando você interpreta o comportamento do outro como falha sua, não como estratégias deles de te manipular. Tá? Eu acho que são essas três formas. E o que a gente vai fazer hoje? É justamente quebrar esse automático teu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te entregar 5 chaves que eu considero muito poderosa, muito prática, muito terapêutica e que vão te ajudar a enxergar com clareza esse padrão de funcionamento de manipulação do outro. E aí quando você enxerga isso, você para de deixar que a manipulação emocional continue funcionando em você, tá? Eu considero que são estratégias simples, são práticas, que começam a mudar a tua vida desde a primeira vez que você usa. Por isso que eu acho que é legal trazer essas 5. E aí, querida, eu acho que a gente vai precisar começar primeiro do começo, porque acho que tem que alinhar entendimentos aqui, né? Eu acho que todo mundo precisa entender como é que funciona a armadilha da manipulação, que é um padrão de comportamento muito complicado, porém muito sutil e muito destrutivo dentro dos relacionamentos que a gente tem. Primeiro porque os manipuladores, eles trabalham muito a nossa confusão mental. Eles vão bagunçar a gente para depois parecer que eles são a solução, sabe? E eles vão usar a culpa como arma, vai usar o silêncio para te controlar, vai usar frases vagas para te deixar insegura. E aí o teu cérebro, quando entra em estado de medo, de culpa ou de dúvida, ele tenta agradar, ele tenta resolver, ele tenta pacificar a situação. É um mecanismo natural do cérebro. Não é você. É o teu sistema emocional tentando sobreviver, ok? Até aí, eu tô falando que não é você para não trazer lógica de culpabilização. E aí aqui em psicologia, a gente vai entender que a manipulação emocional, ela se apoia sempre em 3 pilares internos. Primeiro, vulnerabilidade, né? Condicionamento e ambiguidade. Aí eu vou te explicar cada um. A vulnerabilidade é porque todo ser humano tem ponto sensível. E manipulador aprende a identificar esses pontos muito rápido, tá? Quando eu falo de condicionamento, é porque ao longo da nossa vida, o teu sistema emocional ele foi aprendendo a evitar conflito para você se sentir segura. Principalmente quem cresceu aqui precisando ser a boazinha, a compreensiva, a que não dá trabalho, né? E quando eu falo de ambiguidade, é porque as mensagens do manipulador são muito confusas. E aí o nosso cérebro ele entra em alerta e tenta consertar a situação que está acontecendo para evitar e aliviar desconforto. E aí o que o cérebro quer fazer? Fechar ciclo, ele quer voltar para aquela sensação de paz. Mesmo que seja uma paz falsa, é o que ele vai tentar fazer.
E aí, na prática, isso significa que você não cede porque você é fraca. Você cede porque você foi treinada emocionalmente, muitas vezes desde a tua infância, para buscar harmonia, mesmo que isso custe a tua saúde mental, tua paz emocional. E para eu conseguir deixar isso concreto para você, né, que a psicologia é muito subjetiva, pensa na seguinte cena. Sei lá, você disse alguma coisa simples, pequena, como não gostei da forma como você falou comigo hoje. E aí, essa pessoa te respondeu com um silêncio muito gelado. Aquele silêncio que faz você sentir que você estragou tudo, né? Minutos depois, vem uma frase confusa dessa pessoa. Engraçado, você mudou muito mesmo, né? Antes você não era assim. E aí, ao invés de você se sentir acolhida, você começa a duvidar de si mesma. E cara, você só falou o que você estava pensando e sentindo. E aí o que você faz? Você pensa, nossa, será que eu exagerei? Será que eu fui dura demais? Será que eu não deveria ter deixado pra lá? Percebe a armadilha? É sutil, mas eu trazendo pro concreto, eu acho que você consegue entender melhor. Ou seja, ele fez alguma coisa que te feriu, você tentou se expressar, ele vira a situação ao ponto de você se sentir culpada por ter tentado se proteger. Isso é manipulação emocional. E quando você entende esse mecanismo, você vai parar de cair nele, tá? Isso é um fato, eu já parei, várias pacientes minhas já pararam, então foca aqui. Acho que agora a gente já pode pegar a primeira dica que eu quero te trazer, que talvez seja uma das mais importantes, é que você precisa aprender a nomear e identificar o padrão. Porque enquanto tudo fica sem nome na nossa vida, tudo fica muito confuso demais. E quando está confuso, você reage no automático. E é exatamente no automático que a manipulação emocional acontece. Aí, quando você se diz mentalmente, isso que eu estou passando aqui é chantagem emocional, isso aqui é gaslight, isso aqui é inversão de culpa. O teu cérebro volta para o lugar, ele sai do piloto automático e você deixa de reagir da mesma forma que você sempre reagiu a vida inteira. É como se a gente estivesse acendendo uma luz dentro de um quarto escuro. Nada mudou do lugar, só que agora a gente está vendo onde é que estão as coisas. Tá tudo claro, ok? E aí tem uma coisa que eu acho importante que eu também não posso deixar de te falar. Seguinte, o manipulador, ele só tem força quando você não percebe o movimento dele. Isso é um fato, tá? Quando você nomeia o que está acontecendo, mesmo que seja nomeado só para você, porque eu sei que tem gente aqui que não vai conseguir falar na cara da pessoa, mesmo quando você só nomeia para você, a relação do poder vai mudar instantaneamente. Vou te dar exemplo prático para você entender o que eu estou falando aqui, né? Porque às vezes fica muito no subjetivo, como eu te falei. O que acontece? Quando a pessoa faz você se sentir culpada por uma coisa que você nem fez, você pensa, isso é culpa induzida. Ela está me induzindo a sentir culpa. Quando ela tenta fazer você duvidar da sua memória, da sua percepção, né? Você nomeia, caramba, olha ela fazendo um gaslighting comigo, né? Quando a pessoa diz assim, ó, você está sendo exagerada, só para desvalidar o teu sentimento, você identifica, caramba, olha uma minimização emocional acontecendo aqui na minha cara. Né? Quando essa pessoa, uma coisa que eu passava muito, criava um drama só para me desestabilizar. Aí eu reconhecia, caramba, olha ela me manipulando pelo caos. Percebe o que acontece? Você para de internalizar e começa a observar a pessoa funcionando. Você sai do papel de alvo e você vai para o papel de analista. Você deixa de ser a mulher que absorve e passa a ser a mulher que enxerga o que está acontecendo. E os manipuladores percebem isso, porque até a nossa postura muda ao observar eles funcionando. E aí eles sentem que perdem o acesso fácil às suas emoções quando você deixa de reagir como você reagia antigamente. Quando você começa a olhar com consciência e não com culpa, sabe? Então eu acho que é assim que você vai recuperar o teu poder. Nomeando, traduzindo, chamando cada movimento pelo nome certo. Faz essa e depois você me conta, tá? Segunda dica que eu vou te dar, que eu quero deixar aqui pra você é: para de se justificar o tempo todo. Querida, a gente aprendeu que se a gente explicar direitinho, o outro vai entender. Mas o manipulador, ele não quer entender, ele quer ter acesso ao teu emocional. Ele quer mudar o teu comportamento. Então, quando você justifica demais, você abre e deixa brechas, sabe?
cada explicação vira um argumento para ele distorcer, para ele inverter, para ele usar contra você. E enquanto você tenta provar o seu ponto, ele está seguindo no controle. Eu lembro que eu já vivi muito isso na minha vida. Tinha uma pessoa da minha família que ela tinha um histórico de não pagamento de dívidas. E aí ela pediu meu cartão de crédito. Olha a saia justa. Quando eu disse não, automaticamente eu senti uma necessidade interna de me justificar. Aí eu comecei falando, eu tô apertada, tô sem limite, tô com medo de ficar devendo, não posso assumir essa responsabilidade. Eu falei coisas nesse nível assim, sabe? Só que a pessoa estava o tempo todo contrapondo e me questionando com aquelas frases, que são frases até clássicas, né? Tipo, eu acho que ela falou uma coisa do tipo, engraçado, para os outros da família você empresta. Eu sou da família e você tem medo. E aí, eu percebi, tive um insight assim, sabe? Uma coisa que parece, sei lá, explodiu minha cabeça na hora que ela estava falando e eu entendi. Porque assim, Raquel, você não precisa se justificar. O cartão é seu, você faz o que faz sentido para você. O seu não quero tem que bastar, ponto, né? E quando eu entendi isso, aquela manipulação perdeu uma força, porque eu recuperei a minha força. Não é não, não vou emprestar, sabe? E isso não me torna uma mulher ruim. E eu acho que o mesmo vale para você. Todas as vezes que você se explica demais, que você tenta convencer alguém que não tem a intenção de compreender, não vale a pena, você se perde, ok? Terceira dica, porque eu acho que também ela é bem legal e ela fala sobre você transformar consciência em comportamento. Vou te explicar, tá? Ó, se você já nomeou o padrão, que é o campo do pensamento, você já decidiu não se justificar tanto. Agora eu acho que a gente vai fazer uma parte que é um pouquinho mais desafiadora, que é se posicionar sem entrar em debate. Por que isso, querida? Porque manipuladores, eles adoram discussão. Eles adoram aquela coisa longa, aquelas DR, que circula, que desgasta. Eles querem te puxar para aquela arena pelo convencimento. Porque é ali que você se perde. Mas eu quero te ensinar a você ter um posicionamento e entender que isso aqui não é um debate. Posicionamento é limite, é clareza. É você comunicar o que você precisa comunicar e, se for necessário, você vai se retirar da situação. E tem um ponto que é legal também, importante da gente comentar, que é: não adianta reconhecer mentalmente a manipulação e continuar respondendo da mesma forma que você respondia antes. Consciência sem ação mantém você no mesmo ciclo. E em psicologia a gente chama isso de incongruência, né? Que é quando você sabe o que é certo, mas o teu comportamento ainda está alinhado com aquele padrão antigo. Não é para fazer assim. Então, acho que essa terceira dica que eu vou deixar é: alinha o teu pensamento, a tua emoção e o teu movimento. Eles precisam estar congruentes. Se você percebeu, nomeou, já escolheu, não se justificou, agora você vai agir como quem não aceita mais esse jogo. E, em prática, isso significa dizer frases claras do tipo: não vou mais conversar com você nesse tom. Eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. Ou então você pode dizer: entendi o que você está querendo dizer, mas essa é a minha decisão, tá? Eu não vou mudar. Ou então, tem uma outra que é legal: eu vou voltar a falar com você quando o clima estiver mais respeitoso. Assim eu não converso. E se for o caso, encerra mesmo a conversa. Levanta, sei lá, muda de cômodo, fecha a porta, desliga o telefone, sai do WhatsApp. Enfim, o limite não é sobre você convencer o outro. O limite é para você se proteger. Sabe? E quando as suas ações elas começam a confirmar aquilo que você já entendeu mentalmente, a manipulação vai perder a força. É como se você dissesse com o seu corpo: eu sei o que está acontecendo e eu não vou participar mais. Bom, a quarta dica que eu trouxe, eu também considero uma das mais difíceis, pelo menos foi muito difícil para mim, e eu vou falar com toda a propriedade clínica aqui também, né? Que é uma das coisas que eu mais vejo aqui no consultório é: mulheres inteligentes, mulheres fortes, mulheres incríveis, completamente atravessadas pela culpa. Culpa por se proteger, culpa por colocar limite. Tem vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Culpa por não agradar, culpa por finalmente se escolher. E aí, querida, o problema só aumenta, porque a culpa é uma das ferramentas que eu acho que são mais potentes dentro da manipulação. A culpa, o remorso e a vergonha. E o manipulador sabe exatamente onde ela dói em você. Ele sabe qual frase ele usa para acionar
qual silêncio pesa, qual expressão desmonta. E quando a culpa entra, você desarma, você volta para um lugar de submissão emocional, de onde você está tentando sair há anos. Eu tô te falando isso com toda propriedade porque eu vejo todo dia isso aqui acontecer no consultório. Mulheres que entendem tudo racionalmente, sabem que estão sendo manipuladas, mas quando elas tentam se posicionar, elas escutam: nossa, você tá tão estranha, como é que você mudou tanto, né? Para os outros você faz, para mim você não vai fazer? Será que eu sou o problema? E aí elas ficam se culpabilizando. E elas se culpabilizam porque essas frases, quando são ditas de forma muito sutil, elas esbarram em feridas antigas da infância, de abandono, de rejeição, de querer ser aceita. Por isso que eu te digo que eu acho que essa dica é a mais delicada, porque você vai precisar aprender a sustentar a sua culpa sem ceder. Aliás, querida, não deixe a culpa te arrastar de volta para onde você já sabe que você não quer voltar, tá? Quando você coloca limite, quando você se posiciona, quando você para de aceitar o inaceitável, é muito natural que alguma coisa dentro de você sinta desconforto. Mas esse desconforto, nesse caso, é parte da sua cura. É parte do processo de você se transformar, de você se tornar uma mulher que se escolhe, não uma mulher que é escolhida pela conveniência do outro. Entende? Por isso que eu acho tão importante a gente desenvolver essa sua habilidade de sentir culpa, de sustentar ela, de não recuar, de não permitir mais ser manipulada. É legal a gente trabalhar essa. Tem vídeo aqui, eu acho, sobre culpa. Vamos para a quinta dica, que é a última, mas definitivamente não é a menos importante. Nessa dica, a gente vai falar sobre uma coisa que eu considero fundamental dentro do seu processo de libertação emocional. Eu acho que você precisa criar um plano de segurança emocional, porque não adianta você entender mentalmente, se posicionar, parar de justificar, sustentar a culpa, se você, depois, na hora do calor da manipulação, ficar sem saída, sem instrumento para lidar. E quando a gente não tem estratégia, a gente volta também para um padrão antigo. É assim, acho que com todo mundo, até comigo, tá? Então, eu acho que a quinta dica que eu separei é você criar estratégias que funcionem para você. Não para teoria, não para o alguém que acha que deveria ser, mas para o teu funcionamento, para o teu jeito de reagir, para a sua história emocional, sobretudo com essa pessoa. E esse plano que eu tô falando de segurança, ele pode ter várias camadas, tá? Sei lá, deixa eu pensar aqui em referência. Tá. Pode ser você decidir que você nunca vai responder essa pessoa na hora. Pode ser você combinar com você mesma que quando sentir aquele aperto, aquela culpa no peito, você vai parar, pausar, respirar e sair do ambiente. Pode ser você ter frases âncoras do tipo: eu me protejo, eu me escolho, eu mereço paz. E principalmente, querida, pode ser você ter clareza de quais são os comportamentos que você não vai negociar mais. Essa funcionou muito comigo. Eu tinha clareza do que eu não ia mais negociar com as pessoas, sabe? Tem gente que tem listas internas de isso eu não aceito, isso eu não discuto, isso eu não absorvo. Eu acho que essa vai funcionar como um guarda-chuva emocional para aqueles dias de tempestades. Eu tive uma paciente que ela convivia com uma família gordofóbica, então ela definiu que tipo de assunto ela não absorvia mais. Então, naquelas reuniões de família, que eram aquela grande tempestade, ela não negociava isso e não se molhava e não absorvia nada, sabe? Então pensa nesse plano para você, porque eu sei, querida, que conviver com pessoas manipuladoras é desafiador, afeta muito a nossa saúde mental, e é exatamente por isso que eu decidi trocar essa ideia aqui com você, porque eu acho que você precisa sim ter estratégias para lidar com pessoas manipuladoras, que é tão desafiador. Tá? Agora me conta uma coisa, esse vídeo aqui ele fez sentido pra você? Se sim, já comenta pra eu, o algoritmo, saber, já curte ele também pra eu saber e se inscreve aqui no canal, tô sempre trazendo conteúdo que vai te desenvolver como mulher, como pessoa, tá? E vai te ajudar a ter relacionamentos mais saudáveis. Beijo no teu coração. Ah, vou deixar você assistindo esse vídeo aqui porque eu tenho certeza que vai te ajudar também. Beijo no teu coração, até o próximo vídeo.